Mas eu chamo a atenção para essa imagem registrada por uma câmera de segurança e é o destaque que nós trazemos agora. Essa imagem mostra um homem correndo, mas perceba, num detalhe que é importante, ele estava correndo com uma arma na mão. Esse caso envolve, infelizmente, a morte de um bebê de apenas 1 ano e 4 meses. Essa criança foi atingida e, infelizmente, morreu por causa desse disparo de arma de fogo. A polícia foi chamada e, num primeiro momento, os pais dessa criança deram uma versão em relação ao que teria acontecido. Depois, através dessa câmera de segurança, descobriram que tinha uma outra pessoa envolvida e essa pessoa teria contado uma história totalmente diferente que está sendo investigada pela polícia. Mas o detalhe que eu chamo a atenção, você amiga de toda a nossa região, é que o pai dessa criança foi preso e já está lá no presídio da cidade de Araguari. E é para lá que nós vamos. Lucas de Carvalho, o primeiro a participar comigo aqui no nosso Balanço Geral para trazer as informações. 11h57 da manhã, boa semana, bom dia, Lucas, bem-vindo. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral de hoje. Olha só, a gente já começa o programa com essa notícia absurdamente triste e que, além de triste, Rafa, ela é muito polêmica, porque ela tem 2 versões completamente diferentes, mas que infelizmente terminam com esse mesmo desfecho, que é na morte de uma bebezinha de apenas 1 ano e 4 meses. Eu vou apresentar aqui essas 2 versões, que ambas estão confirmadas no boletim de ocorrência, e eu deixo até inclusive aberto também para o telespectador que nos acompanha, para chamar depois para contar pra gente o que ele acha que de fato aconteceu, né, Rafa? Porque olha só, primeiramente, essa história toda aconteceu na cidade de Araporã e, como eu disse, termina com a morte dessa criança de apenas 1 ano e 4 meses, que foi atingida na cabeça por uma bala. Inclusive tentaram socorrer essa garotinha, levar ela para uma unidade de saúde, mas, como vocês podem imaginar, um ferimento desta gravidade numa criança tão frágil, tão nova, não teve outro jeito. Ela, infelizmente, acabou não resistindo a esses ferimentos. Agora, a primeira versão apresentada, quando a Polícia Militar foi até o local entender o que tinha acontecido, foi dada pelos pais dessa garota, que tem um homem de 18 anos e a mulher 17 anos, os dois muito novos. Mas esse rapaz já maior de idade. A versão que eles apresentaram à PM de primeira mão foi o seguinte: eles contaram que estavam em um bar com essa garotinha, um bar ali da cidade onde residem, em Araporã, mas que em determinado momento teria passado um motociclista que passou atirando e infelizmente acabou acertando a cabeça dessa garotinha que estava no bar com esses dois. Mas a polícia começou a desconfiar dessa teoria, dessa fala, desse depoimento desse casal, quando tiveram acesso a essas imagens de segurança que você que está aí na sua casa também consegue acompanhar. Eles repararam que esses 3 ângulos diferentes de filmagem que mostram esse rapaz de 17 anos correndo com uma arma na mão poderiam apresentar uma versão um tanto quanto diferente daquela apresentada pelos pais. E assim foi confirmado. Eles foram até a casa desse jovem também de 17 anos e lá eles questionaram o que havia acontecido para ele também. E ele já assumiu de prontidão ter essa arma que apresentava no vídeo, que ele estava empunhando de fato essa arma, e o que ele contou foi o seguinte, que ele é amigo do pai dessa criança de 18 anos e que os dois estavam testando a eficiência dessa arma nova, estavam fazendo disparos no fundo da casa onde um terceiro amigo desses 2 jovens mora. E aí, em determinado momento, um desses disparos acidentais acabou pegando na cabeça dessa garotinha e momento esse que justifica, então, a fuga desesperada desse rapaz de 17 anos que aparece na imagem que você acompanha aí. Tudo isso aconteceu, então, devido a um teste de arma que estava acontecendo ali fora da legalidade na casa desse rapaz, que é amigo tanto do pai dessa garota, tanto desse jovem de 17 anos que supostamente teria sido o autor desse disparo. Mas ele não chegou a confirmar que ele teria dado esse tiro. Na verdade, o que ele apresentou para a Polícia Militar é que ele não sabe dizer exatamente quem deu esse tiro que pegou na garotinha, se foi ele ou se foi o pai dessa menininha. Agora, de qualquer forma, como eu disse, termina nesse trágico fim, que é essa garotinha de apenas 1 ano e 4 meses sendo levada para socorro e não resistindo a esses ferimentos. Agora, a polícia, claro, tendo acesso a essas 2 versões, fez todos os trabalhos que precisava e inclusive conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Foi feito o levantamento, nas residências próximas e por meio de uma câmera de segurança nós conseguimos a identificação de um menor infrator. Então esse adolescente em conflito com a lei foi localizado na casa dele, ele foi apreendido, foi dado voz de apreensão para ele e segundo o relato desse menor apreendido, ele estaria na companhia do pai da criança, em uma casa, testando uma arma de fogo, efetuando os disparos ali,
de forma a testar a eficiência dessa arma. Eles, do lado externo da residência, acreditando que não estaria mais nenhuma munição na câmara dessa arma, teriam efetuado um disparo que veio atingir essa criança. Eles tentaram socorrer a criança, porém ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Pois é, como eu disse, tanto esse rapaz de 18 anos, pai dessa criança, quanto esse amigo dele, que também estava envolvido nesse suposto teste de armas, foram presos. Na verdade, como esse rapaz é menor de idade, tem 17 anos, ele foi apreendido juntamente à representante legal dele, que também esteve ali junto com a Polícia Militar acompanhando esses trabalhos, entendendo um pouco melhor o que aconteceu. Mas o que podemos dizer de desfecho dessa história, pelo menos até o momento, é que o pai dessa criança está aqui onde eu estou, no presídio de Araguari. Ele deu entrada ontem, esse caso aconteceu no sábado deste final de semana, desse feriado prolongado que nós vivemos ali, e o que me passaram aqui no presídio é que esse rapaz chegou sim muito abalado pela situação que teria acontecido, com todo esse cenário trágico, traumático que ele viveu também, mesmo ele estando envolvido na morte dessa criança. Ele chegou aqui muito traumatizado, muito abalado, e ele vai inclusive hoje, daqui a algumas horinhas, receber atendimento psicológico dentro do presídio, que é um procedimento padrão de fato que acontece aqui nessa unidade prisional, mas que ele será prioritário nesse tipo de assunto, nesse tipo de trabalho realizado dentro do presídio, justamente pela situação traumática que ele viveu. E até o momento, claro, esperamos também ainda que a família passe outros detalhes para a gente. Acompanhamos todos os trabalhos da Polícia Militar e também a investigação que será instaurada pela Polícia Civil para apurar tudo o que aconteceu, qual é o cenário que essa criança vivia também, ela de 1 ano e 4 meses, antes de que isso tudo acontecesse. Até porque, Rafa, eu levanto um ponto aqui para a gente, que é o seguinte: tendo esse homicídio realmente acontecido dentro da casa ou no bar também não era lugar para uma criança de 1 ano e 4 meses estar no momento em que aquilo aconteceu, não é, Rafa? Exatamente. Bom, são informações que a partir de agora começam a ser investigadas, mas é importante a gente dizer sobre o trabalho que foi feito rapidamente por parte das autoridades lá na cidade de Araporã, por parte da Polícia Militar, que já identificou o menor, verificou a câmera de segurança, apreendeu esse menor, já ouviu esse menor e descobriu a possibilidade do pai estar envolvido em relação a isso, dizendo que se trata de um acidente. Agora, testar uma arma de fogo dentro de casa, com uma criança perto. O casal, pai dessa criança, o homem tem 18 anos, a menina é menor de idade, a mãe tem 17 anos. É uma situação trágica que acontece numa cidade muito pequena. Para quem não sabe, Araporã está bem na nossa divisa do estado, com o estado de Goiás. Araporã tem 6.500 e poucos habitantes. Uma cidade muito pequenininha, e está todo mundo comentando exatamente sobre essa situação absurda, lamentável registrada, mas é importante que a polícia faça esse trabalho, essa resposta extremamente rápida depois desse episódio, depois de tudo que aconteceu. Força para a família, né? Difícil, né? E mesmo agora, a polícia descobrindo quem que atirou, como é que foi, a dinâmica, como explicou muito bem o Lucas de Carvalho, a criança, o desfecho vai ser o mesmo, a criança morreu com um tiro na cabeça. A gente segue acompanhando qualquer nova atualização. Você viu que, inclusive, o nosso repórter está lá em Araguari, em frente ao presídio, porque o nosso compromisso com a notícia e um caso tão sério, tão grave como esse, a gente quer acompanhar de perto. Então, qualquer informação, a gente volta a trazer os detalhes. Você da família, quiser conversar com a gente, você que mora perto, você que sabe de alguma coisa, quer trocar uma ideia com a gente também, WhatsApp liberado 997 98 9900. A gente está aqui à disposição para repercutir os casos.